3. Tudo vai dar certo. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. O segundo sinal refere-se à ansiedade. Abre aspas. Não tema e não fique ansioso, fecha aspas. Os dizeres desse sinal são semelhantes ao primeiro. Confie em Deus e não se preocupe. Mas as consequências por desobedecer-lhe são um pouco mais sérias. Em vez de cair em uma vala, o que aconteceria se você desviasse para a direita? Você corre o risco de uma colisão frontal. É o mesmo que, ao dirigir, resolver ultrapassar o carro da frente em uma curva. A ansiedade, ao contrário da preocupação, é um sentimento ruim que costuma permanecer mesmo depois que pensamos ter acabado com ele. É como se fosse uma porção dupla de preocupação. Quando estamos ansiosos, perdemos a fé e sentimos medo, principalmente medo do amanhã e do desconhecido, e o resultado é a ansiedade. Subtítulo: Sinais de ansiedade. O coração ansioso deprime o homem. Provérbios 12:25. A ansiedade deixa a nossa vida pesada. Esse é um sentimento de agitação interior, apreensão ou preocupação. Às vezes, essa agitação interior é algo vago, que não conseguimos tocar, que não sabemos exatamente o que é. Tudo o que sabemos é que estamos inquietos, mesmo ao lado de outras pessoas. Apreensão, no dicionário, significa mau pressentimento, receio. Em outras palavras, apreensão é um caso grave de ansiedade. Lembro-me de uma situação em que fiquei muito ansiosa. Havia experimentado tantas coisas ruins em minha vida que só sabia esperar que acontecimentos ruins ocorressem, mas não tinha ideia do que estava acontecendo comigo, até que o Senhor me mostrou por intermédio das Escrituras. Subtítulo: Maus pressentimentos. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas um coração bem disposto está sempre em festa. Provérbios 15:15. Certa manhã, vários anos atrás, eu estava arrumando o cabelo em frente ao espelho. Tive a sensação de que alguma coisa ruim estava para me acontecer. Na hora não entendi o que poderia ser, porque eu havia estudado a palavra de Deus e me enchido com o Espírito Santo por pouco tempo. Tudo o que eu sabia era que sentia uma vaga sensação de ameaça. Então decidi consultar o Senhor. O que é isso que fica em volta de mim todo o tempo? Parece que sempre tive esse sentimento ruim. O Senhor me respondeu que eram maus pressentimentos. Resolvi procurar no dicionário o que é mau pressentimento e descobri que significa sensação de mal ou ameaça iminente. Aprendi que os maus pressentimentos nada têm a ver com o que nos está acontecendo no momento. São sentimentos negativos em relação a algum acontecimento futuro. Deus quer que nos livremos dos maus pressentimentos e apreciemos a vida, mas é mais fácil falar do que fazer. Porque Satanás, nosso adversário, quer que acreditemos que nada nunca vai dar certo para nós. Ele quer que acreditemos que seremos sempre incompreendidos, que ninguém vai gostar de nós ou querer ficar ao nosso lado, que jamais alguém vai se importar conosco. Quer que nos sintamos humilhados em relação ao nosso passado, abandonados no presente e sem esperanças no futuro. Ele quer jogar o máximo de preocupação e de ansiedade sobre nós para romper nosso relacionamento com Deus e impedir que realizemos a obra do Senhor. Cada um dos significados da palavra ansioso, abre aspas, preocupado e aflito sobre algo incerto,
sentindo, mostrando ou produzindo preocupação. Fecha aspas. Confirma esse fato. Subtítulo: Se você foi resgatado, confesse. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Salmos 107:2. Quando você perceber que Satanás está tentando atingi-lo, não fique parado, permitindo que ele o derrote com preocupações e sentimentos negativos. Diga algo que ele não quer ouvir e ele irá embora. Comece a confessar sua autoridade em Cristo. Às vezes, quando estou me preparando para falar na igreja ou em algum seminário, começo a ser bombardeada por sentimentos negativos. Alguns anos atrás, eu estava imaginando quantas pessoas teriam se matriculado antecipadamente no encontro de mulheres que iria comandar. Quando perguntei à minha assistente, ela respondeu que não eram muitas, mas que os organizadores de encontro acreditavam que seria o mesmo número do ano anterior. De repente, um pensamento me invadiu. E se não vier ninguém? E se minha equipe e eu viajamos toda essa distância para não aparecer ninguém? Então, encorajei-me dizendo em voz alta: tudo vai dar certo. Muitas vezes precisamos agir dessa maneira para que os pressentimentos ruins não nos paralisem nem nos causem ansiedade e preocupação. Quando passei a reconhecer os pensamentos que traziam ansiedade e maus pressentimentos e a exercer minha autoridade sobre eles, Deus começou a dar libertação à minha vida e eu aprendi a apreciá-la. Satanás coloca ansiedade e preocupação em nossa mente e às vezes chega a nos bombardear com esses sentimentos. Ele acha que vamos acolhê-los e começar a dizer que estamos ansiosos e preocupados. Se fazemos assim, ele passa a ter material para criar em nossa vida as circunstâncias que temíamos. As palavras têm poder no mundo espiritual. Gênesis 1:3 diz: Deus disse, haja e houve. Jesus disse, portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Mateus 6:31. Se temos esse pensamento negativo e começamos a verbalizá-lo, estamos então a apenas alguns passos de sua realização. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Mateus 6:34. Subtítulo: Aprecie a vida. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3:4. Ansiedade também significa preocupação, inquietação, estado mental perturbado. Pedro relata que o tipo de espírito que agrada a Deus é o pacífico, não o ansioso nem o agitado. Quando agitados, ficamos tensos e sentimos uma espécie de aperto no estômago. Tudo se torna um fardo para nós, uma carga enorme, exaustiva, de tal forma que não conseguimos relaxar nem apreciar a vida como Deus quer que façamos. Eu vivia tensa e transtornada porque não tive infância. Mesmo muito menina, já me sentia como um adulto. Simplesmente não sabia como era ser criança e não ter preocupações. Então, quando me casei e tive filhos, não sabia como desfrutá-los. Por muito tempo não consegui apreciar meu marido, uma vez que eu estava determinada a mudá-lo. Vivia tentando torná-lo perfeito e aos outros também. Tive filhos, mas também não conseguia desfrutar a nossa convivência. Todo dia antes de irem para a escola, eu verificava se estavam impecáveis, bem penteados, sem qualquer prega na roupa e se seus lanches estavam bem guardados na lancheira. Eu amava meus filhos, mas não me alegrava com eles. Possuía uma bela casa que mantinha impecavelmente limpa e arrumada, mas não a desfrutava. Ninguém gostava dela. Não conseguíamos viver nela, só éramos capazes de olhá-la.
Meus filhos tinham ótimos brinquedos, mas não gostavam deles, porque eu mesma não deixava que gostassem. Eu não queria que ficassem brincando com eles. Nunca soube o que era divertimento. Afinal, devia ser algo que minha família nunca experimentou. Eu pensava, você não precisa se divertir. Tudo de que precisa é de um bom dia de trabalho. Lembro-me de dizer aos meus filhos, saiam daqui e vão brincar. E quando eles faziam, ia atrás deles dizendo, arrumem essa desordem e limpem tudo isso imediatamente. Vocês só sabem fazer bagunça. O que eu precisava perceber naquela época era que se as coisas não saíam exatamente como eu queria, isso não era o fim do mundo. Precisava aprender a relaxar e a aproveitar a vida. A Bíblia diz no Salmo 118, 24: Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Em João 16, 33, Jesus disse: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em Filipenses 4:4, observamos o que diz o apóstolo Paulo: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Não leve tudo tão a sério, relaxe um pouco. Dê ao Senhor oportunidade de trabalhar. Decida-se apreciar a vida. Subtítulo: Vivendo de glória em glória. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Você entende que se decidir se alegrar só quando tudo estiver perfeito, nunca vai sequer conseguir dar um sorriso? Não cometa o erro de esperar que tudo e todos se tornem perfeitos para então ser feliz. A Bíblia diz que estamos sendo transformados à imagem de Deus e vivendo de glória em glória. Isso significa que vamos passar por vários e diferentes estágios. Precisamos aprender a apreciar a glória do estágio em que nos encontramos bem agora. Enquanto passamos para o próximo estágio, precisamos aprender a dizer: não estou onde quero estar, mas obrigado, Senhor, porque também não estou mais onde eu estava antes. Estou trilhando o meu caminho e vou apreciar cada estágio. Quando nossos filhos são bebês, os achamos engraçadinhos porque sorriem e ficam balbuciando, mas eles também fazem coisas de que não gostamos, como chorar no meio da noite, irritar-se com o nascimento dos dentes e ter diarreia. Nós nos pegamos dizendo: espero que essa fase passe logo para que eu possa finalmente me divertir mais com eles. Um belo dia percebemos que aquele estágio ficou para trás e já se encontram no seguinte. Eles já falam e nos encantam com suas expressões, mas também já estão andando e jogam todo o objeto que alcançarem. De novo nos damos conta de estarmos desejando que essa fase passe rapidamente. Quando entram no jardim de infância, não vemos a hora de estarem no ensino fundamental. E quando chegam lá, desejamos que já estivessem cursando o ensino médio. Ao se formarem, gostaríamos que já fossem adultos e estivessem casados. Até que um dia isso acontece e percebemos que não desfrutamos nenhuma fase da vida deles. Sempre estivemos esperando para ser felizes quando... Foi assim que vivi minha vida inteira. Sempre achava que seria feliz quando as situações se modificassem. Quando presidia cultos de 50 pessoas, pensava, vou mesmo ficar contente quando centenas de pessoas vierem aos cultos. Mas a verdade é que quando isso finalmente aconteceu, não fiquei mais feliz. Cada fase que vivenciamos traz sua quantidade de alegria e de dificuldades. Por isso precisamos aprender a ser alegres, seja quais forem as circunstâncias. Subtítulo: Alegre-se apesar das circunstâncias. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos.
As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Salmos 92:4. Alguns anos atrás encontrei a porta para a felicidade. Ela está na presença de Deus. Costumava sentir-me feliz quando Deus estava realizando algo que me agradava, mas não sabia alegrar-me por causa dele. Sabia buscar sua mão, mas realmente não sabia como buscar sua face. Não pense que será feliz quando Deus lhe der aquilo que está esperando que ele lhe dê, pois assim que isso acontecer, você vai desejar algo novo e então dependerá de obter isso para ser feliz. Não passe toda a sua vida esperando outras circunstâncias para ser feliz. Um dia depois de tomar consciência dessa minha postura, dirigia-me para um culto e cantava um hino muito popular que diz: Você me faz feliz, você me fez feliz. Vou me alegrar porque você me fez feliz. Foi então que o Espírito Santo me disse: Pela primeira vez você está cantando essa canção direito. Como Deus escuta mais nosso coração do que nossas palavras. Aquela música soou diferente para ele. Antes o que escutava era: o que você me deu me fez feliz, o que você me deu me fez feliz. Vou me alegrar porque o que você me deu me fez feliz. Quando Deus dava o que eu queria, me alegrava, mas quando não dava, ficava triste. Vivi uma vida de altos e baixos como uma montanha russa. Eu estava ficando realmente cansada de tanto sobe e desce. Se desejamos viver felizes, precisamos encontrar um motivo de verdadeira alegria, independentemente das circunstâncias. Subtítulo: Alegre-se apesar dos outros. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. Salmos 32:11. Mesmo que tudo em nossa vida nos agrade, nem todas as pessoas o farão. E assim que modelarmos aquelas que nos desagradam, outras que não apreciamos virão. É como um círculo vicioso. Muitas pessoas fazem parte do nosso ministério e, apesar de algumas delas serem maravilhosas, há momentos em que nem todas me agradam. Mesmo o fato de estarmos cercados de cristãos não nos faz felizes o tempo todo. O único que pode nos tornar felizes sempre é Jesus. E até Ele não pode fazê-lo se não permitirmos. Subtítulo: A Síndrome de Marta. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe para que me ajude. Lucas 10:38-40. Ninguém conheceu a fonte da felicidade, paz e alegria melhor do que Maria, a irmã de Marta. Quando o convidado Jesus chegou à casa delas, Maria sentou-se aos pés dele para não perder nenhuma palavra do que ele dissesse. Estava feliz por ele ter decidido visitá-las e queria aproveitar ao máximo o tempo que passariam juntos. Por isso, quando Jesus chegou, sentou-se imediatamente aos seus pés e fixou nele o olhar. Sua irmã Marta passara o dia inteiro limpando, arrumando a casa e cozinhando. Abre aspas. Para mim é muito fácil descrever o comportamento de Marta, porque eu era exatamente como ela. Fecha aspas. Tudo deveria estar em ordem quando o convidado de Marta chegasse. Quando ele chegou, ela foi para a cozinha preparar a refeição e dar os últimos retoques à mesa. Marta acabou aborrecendo e, aproximando de Jesus, disse-lhe: Mestre, por que não pede a minha irmã para que se levante e me ajude? Esperando receber simpatia e reconhecimento por tudo o que fizera, Marta ficou chocada quando Jesus lhe disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Lucas 10, 41, 42. Estou certa de que o silêncio pairou naquela casa depois desse comentário, mas a verdade é que Marta precisava escutá-lo. Lembro-me de quando o Senhor disse-me algo semelhante: Joyce, você não consegue desfrutar a sua vida porque é muito complicada. Ele tinha razão. Eu conseguia complicar uma simples visita. Certa vez encontrei por acaso alguns amigos e resolvi convidá-los para irem à minha casa. Lembro-me de ter dito algo como: por que vocês não passam lá em casa no domingo? Vamos fazer um churrasco e depois preparo um cafezinho para ficarmos papeando no jardim. Podemos também jogar bola ou fazer o que acharmos melhor. Depois de convidá-los, fiquei satisfeita imaginando como iríamos nos divertir. Entrei no carro e fui para casa. Lá, as salsichas transformaram-se em bifes e as batata chips em saladas de batata. Afinal, não queria que meus amigos pensassem que eu só podia comprar salsichas ou que não soubesse fazer salada de batata. Logo depois, decidi que a grelha deveria ser pintada e os bancos no jardim deveriam ser trocados. Precisava causar boa impressão em meus convidados. Em seguida, comecei a pensar não apenas nas 6 pessoas que havia convidado, mas nas 14 que ficariam ofendidas se soubesse que as 6 estariam lá em casa e elas não. Em pouco tempo, uma simples reunião informal transformou-se em um pesadelo. Então a síndrome de Marta piorou ainda mais. Comecei desesperadamente a limpar a casa e a varrer o chão. Mandava todo mundo para a rua buscar isto e aquilo. Invariavelmente ficava irritada com Dave e as crianças e reclamava: não entendo por que eu tenho de fazer todo o trabalho sozinha enquanto todo mundo se diverte. Naquela época eu tinha a palavra Marta escrita na testa e sabia que, ao contrário de Maria, não havia escolhido a melhor parte. Subtítulo: Viva no agora. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Na verdade, são as escolhas que fazemos hoje que determinam se vamos desfrutar o momento ou desperdiçá-lo com preocupações. Às vezes não aproveitamos o agora por estarmos preocupados demais com o dia de amanhã. Outra definição de ansiedade é intranquilidade e aflição em relação às incertezas do futuro. A definição que Deus me deu segue a mesma linha. A ansiedade é causada pela tentativa de agir mental ou emocionalmente sobre fatos que já aconteceram, abre aspas, passado, fecha aspas, ou que ainda estão por acontecer, abre aspas, futuro, fecha aspas. Precisamos entender que Deus quer que aprendamos a ser pessoas do agora. Por exemplo, 2 Coríntios 6:2 diz: agora é o dia da salvação. Em Hebreus 4:7 encontramos: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Com frequência, mentalmente, vivemos no passado ou no futuro. Temos de aprender a viver no agora. Pode parecer engraçado, mas já tive tanto problema por causa dessa tendência mental que uma vez Deus me revelou que eu ficava ansiosa mesmo quando escovava os dentes, porque já estava pensando no que iria fazer em seguida. Apressada, sentia um aperto no estômago. Quando nos dedicamos ao que estamos fazendo no momento, tornamo-nos propensos à ansiedade. Escovar os dentes, por exemplo, é um fato comum em nossa vida e que, por não exigir muita atenção, permite que nossa mente vagueie, tornando-se uma porta para a ansiedade. Lembro-me de quando fui batizada no Espírito Santo. Estava tão agitada que conseguia me atrapalhar com as coisas mais simples. De manhã, assim que acordava, levava meus 3 filhos pequenos para a escola, meu marido para o trabalho e em seguida começava a fazer as tarefas daquele dia, mas não conseguia fixar a atenção em nada. Quando estava nos quartos, arrumando as camas, por exemplo,
eu me lembrava de que não tinha colocado a louça na máquina. Então corria logo para a cozinha e deixava a arrumação das camas pela metade. Lá, enquanto preparava a máquina de lavar louça, dizia a mim mesma: você tem de descer e tirar a carne do freezer para que esteja descongelada até a hora do jantar. E aí descia correndo para fazer isso. Ao tirar a carne do freezer, reparava na roupa que estava para lavar e decidia colocá-la imediatamente na máquina. Então lembrava-me dos telefonemas que precisava dar e subia as escadas correndo com esse objetivo. Em meio a toda essa correria e confusão, percebia que havia esquecido de pagar algumas contas. Assim saía apressadamente para cumprir minha tarefa. Quando o dia enfim terminava, minha vida estava ainda mais desorganizada do que de manhã. Tudo havia ficado pela metade e eu me sentia frustrada e exausta. Por quê? Apenas porque eu nunca me dedicava completamente àquilo que estava fazendo em cada momento. Subtítulo: Uma coisa por vez. Seja reverente. Abre aspas. Em hebraico, guarde o seu pé. Concentre-se no que está fazendo. Fecha aspas. Eclesiastes 5:1. Sabe por que não nos dedicamos totalmente ao que estamos fazendo? Porque nos preocupamos demais com o que temos de começar a fazer depois. Precisamos fazer o que está escrito em Eclesiastes, concentrar nossa atenção naquilo que estamos fazendo agora. Se não agirmos assim, perderemos o pé das situações e nosso próprio equilíbrio, e nada mais fará sentido. Precisamos decidir a viver no agora, não no passado ou no futuro, ou iremos perder nossas bênçãos para hoje. É melhor vivermos um dia de cada vez para realmente chegarmos aonde queremos. Vivemos em uma sociedade tão imediatista que gostaríamos que alguém nos tocasse como a varinha de condão e tornasse tudo melhor do que é. Mas a vida não é assim. As mudanças ocorrem passo a passo, um dia após o outro. Subtítulo: Um dia por vez. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Em João 8,58, Jesus refere-se a si mesmo como Eu sou. Se nós, na condição de seus discípulos, estivermos com a mente no passado ou no futuro, acharemos muito difícil viver, porque Jesus está sempre no presente. É por esse motivo que ele nos disse para não nos preocuparmos com o ontem ou com o amanhã. Se vivermos no agora, perceberemos que o Senhor está conosco, sejam quais forem as situações que se apresentem em nossa vida. Ele prometeu que nunca nos abandonaria, mas que sempre estaria conosco e nos ajudaria. Hebreus 13:5, Mateus 28:20. Fazer atentamente uma coisa de cada vez no presente não é apenas uma questão física, mas também mental e emocional. Por exemplo, podemos estar fisicamente parados em algum lugar, mas em nossa mente estarmos conversando com outra pessoa em qualquer outro lugar. Quando estamos realizando uma atividade qualquer, mas nossa mente já está em outra, criamos uma pressão desnecessária sobre nós. Quando voltamos para o presente, podemos não saber direito o que aconteceu enquanto estávamos mentalmente ausentes. Por isso é que o inimigo tenta constantemente distrair nossa atenção e levar nossos pensamentos para qualquer outro lugar diferente do que nos encontramos. Ele quer que estejamos alheios ao que está acontecendo agora. Lembro-me de uma ocasião em que estava zangada com alguma coisa que meu marido havia feito. Naquela época, costumava ficar irritada por muitos dias. Então Dave me disse alguma coisa que realmente chamou minha atenção. Não seria lamentável se Jesus voltasse hoje à noite e você tivesse passado seu último dia na terra desse jeito? Suas palavras me fizeram pensar. É inútil ficarmos ansiosos com o amanhã quando precisamos estar inteiros para resolver as situações do presente. Mesmo se conseguíssemos resolver todos os problemas de hoje, amanhã teríamos mais para resolver e mais no dia seguinte.
Para que perder tempo ficando ansioso se isso não vai resolver coisa alguma? Porque ficar ansioso em relação ao ontem, que já se foi, ou ao amanhã, que ainda não chegou? Viva com fé no agora, não tema e não fique ansioso.